Olá! Quando eu leio a carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem temos e haveremos de prestar contas. Esse texto não dá um certo medo quando a gente lê e quando você lê? Porque quando eu leio, eu tenho um certo medo. Não, a palavra é medo, porque imagine quantas coisas a gente fez na vida. De bom, tudo bem, mas e de errado? Elas não estão apagadas da memória do Senhor, elas não estão esquecidas, nosso Deus não sofre de Alzheimer. Então isso significa que, independente da fase, do momento, do tempo, da minha história, o dia que eu estiver diante dele, ele vai lembrar do que eu fiz. É isso que o texto diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas existe uma maneira de nós não precisarmos prestar contas na eternidade. A gente faz isso prestando contas aqui. Como, pastor? Confessando os nossos erros, confessando os nossos pecados, não tentando jogar no esquecimento. Existe um erro, existe uma falha, cometemos um pecado. A melhor coisa que nós fazemos é, arrependidos, envergonhados de tal atos, dobrarmos o nosso joelho e falar: Senhor, como o filho pródigo fez, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei na terra e eu preciso do teu perdão. Me perdoe pelos meus erros, me perdoe dos meus pecados, porque João escreve dizendo o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Na verdade, a gente pode fazer isso e nós devemos fazer isso enquanto temos vida, enquanto estamos nesta terra. Porque a Bíblia também nos relata que ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Quando nós cerrarmos os nossos olhos e partirmos dessa terra, não haverá sacrifício capaz de nos reatar à comunhão com Deus. Se partirmos daqui, afastado, com a nossa comunhão com Ele rompida. Por isso, a importância de nós entendermos esta graça, essa bondade que nos é oferecida gratuitamente. A oportunidade de sermos não somente salvos, mas justificados, redimidos, lavados com o sangue do Cordeiro. João Batista, certa feita ao ver Jesus passar, ele declara, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, nós estamos na semana do Natal. Nós vamos aí chegando no Natal. Na verdade, a semana que vem é o Natal, não é? Mas estamos próximos do Natal. E o que é o Natal, senão o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele que escolheu nos amar de tal maneira, o Pai, o nosso Deus único, que deu o seu Filho unigênito, para que eu e você não pereçamos, mas através dele tenhamos a vida eterna. Para que eu vou esconder o meu pecado? Para jogar no esquecimento? As pessoas podem não ver. E, aliás, sinceramente, isso nem interessa para elas. Mas Deus sabe. Deus conhece. Deus sonda o profundo do nosso ser. Por isso que o salmista, declarando ao Senhor na sua oração, ele diz: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, por amor do teu nome.
Como é importante nós pedirmos ao Senhor para sondar o nosso coração, mas também sondar a nossa mente. Trazer à tona aquilo que já foi jogado no esquecimento, talvez lá no passado, mas que dá legalidade ao inimigo de atuar contra a nossa vida. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Aliás, tudo está encoberto aos nossos olhos, mas não aos olhos dele. Um versículo acima, o versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que espada qualquer de 2 gumes, ou de 2 cortes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela apta para julgar os pensamentos e discernir as intenções do nosso coração. Agora, então, ele diz: nada em toda a criação está oculta ou oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Meu Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade que pode nos sondar, que pode, fazer um rebuliço no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito, e ver e trazer à tona os nossos erros, para que nós possamos, arrependidos, com um coração contrito e quebrantados, pedir perdão ao Senhor, pedir que o sangue dele nos lave e seja nos redimindo, nos justificando e nos tornando justos diante dele. Como é importante a gente fazer isso em vida. Preste atenção no que eu estou te falando. Em vida. Depois que morrermos, não adianta alguém que está aqui fazer promessa, acender vela ou qualquer coisa que valha, ou batizar em nosso nome por representação. Qualquer coisa que faça não vai resolver para a nossa salvação, porque a salvação é individual. E a Bíblia diz que eu tenho que crer com o coração e confessar com a boca para que eu seja salvo. Ninguém pode crer por mim e ninguém pode confessar por mim. Então eu preciso crer com o meu coração e confessar com meus lábios acerca da salvação. Que bom se a minha mãe pudesse fazer isso por mim. Que bom se o meu pai pudesse fazer isso por mim. Que bom se alguém pudesse fazer isso por mim. Mas a salvação é individual. O confessar sobre a salvação é pessoal. O crer no coração sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ou como Senhor e Salvador, também é pessoal. Por isso, a salvação, ela não é pessoal. Ou melhor, ela não é coletiva, ela é pessoal. Por isso, nós precisamos ver. Tem coisas que você já fez que você nem lembra mais, mas está lá dentro. Está lá no seu coração, está lá na história da sua vida, que talvez, por não confessar, você tenha um destino eterno pior do que você imagina. Mas se você confessar, você vai ter um destino eterno melhor do que você imagina. Pode ter certeza disso. Jesus é o nosso Natal, é a nossa salvação, é a nossa esperança, é tudo que nós temos. Se queremos ser salvos, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez por nós. Se queremos ser salvos, não é através da nossa capacitação, mas é através do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que se chama Jesus Cristo, que se tornou um sacrifício em meu e em seu lugar. Ele não tinha culpa, mas Ele se fez culpado. Ele não era maldito, mas se fez maldição. Ele não era doente, mas se fez doença. Ele era filho único, mas deixou de ser o unigênito para nos fazer filhos de Deus. Ele escolheu ser o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro para ter muitos irmãos. Portanto, Jesus é o único, eu disse o único, que pode fazer com que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você cometeu, todo tipo de pecado, seja esquecido, porque o Senhor disse: dos teus pecados eu não me lembrarei mais.
Mas quando ele olha para mim e vê em mim Jesus Cristo, aí não tem pecado. Mas sem Jesus estamos literalmente perdidos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por Jesus Cristo, pelo nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, obrigado por esse imenso presente, por esse Natal maravilhoso que é Jesus em nós, a esperança da glória. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Pai, é aquele que nos justifica e que nos torna santos diante do Senhor, que nos torna inculpáveis diante de Ti. Que a graça de Jesus, que a bondade misericordiosa do Senhor, que o sermos selados com Teu Espírito como propriedade particular, como nação santa, ó Senhor, sacerdócio real, Pai, que nós possamos ser sempre em Jesus Cristo e viver até que Jesus volte e eternamente, como aquilo que o Senhor nos fez ser, Teus filhos comprados pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus para o Senhor, Pai. Obrigado, não valíamos nada, mas o Senhor investiu tudo, investiu seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Portanto, sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não vale acusação, não vale nenhum mal. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.